Fala, minhas crianças! Sabadamos logo cedo, minhas criancinhas. Na verdade, esse vídeo era para ter rolado ontem na sexta-feira, mas vocês viram ou não viram, vai estar nos cards aqui, que teve sorteio dos grupos da Taça Libertadores. Aí a gente fez uma mudança no cronograma, porque a Libertadores é sempre um assunto muito debatido aqui nesse canal. Sendo assim, hoje é a Base Vem Forte, é o 9º episódio da Base Vem Forte. Estamos na reta final, estamos acabando, e um time que a gente vai trazer talvez seja um dos mais fortes que a gente já trouxe no A Base Vem Forte. Estamos falando deles, dos meninos da Vila. Hoje é dia de Santos, minhas crianças, e se vocês gostaram, já deixa o like, já compartilha e se inscreve no canal. Faça pelo menos uma dessas três aí, eu já vou ficar feliz demais da conta. Enquanto isso, roda a nossa vinheta que nós vamos chegar. A vinheta rodou e agora é hora de escalar o time do Santos. Para falar a verdade, o Santos tem uma tradição enorme na revelação de novos talentos. O Santos talvez seja o time que mais investe na base e que mais dedica espaço no futebol profissional para os meninos da base. Então vamos começando pelo gol do Peixe com ele, Rafael Cabral. Rafael Cabral foi revelado na equipe do Santos em 2011, e aí estava naquele time de Neymar e companhia, campeão da Libertadores. Depois foi para o Napoli, ficou umas temporadas lá no Napoli, jogou na Sampdoria, hoje está no Reading da Inglaterra, o Rafael Cabral, que é o goleiro desse time do Santos. Para lateral, ele tanto pode jogar na direita quanto pode jogar na esquerda, então eu vou jogá-lo de lateral esquerdo nesse time do Santos. O Zeca, isso mesmo, o Zeca, que foi revelado pela equipe do Peixe em 2014. O Zeca chegou à ascensão lá no Peixe mesmo, onde conseguiu uma vaga na seleção brasileira, disputou os Jogos Olímpicos, foi medalha de ouro naquele time do Micali, e aí depois talvez teve um pouco de queda. Do Santos, ele partiu para o Internacional em 2018, não atingiu o bom futebol apresentado no início da carreira no Peixe. Aí o Inter o emprestou para o Bahia. E aí lá no Bahia também o Zeca não conseguiu talvez desempenhar um grande futebol. E aí esse ano o Zeca foi apresentado na equipe do Vasco da Gama. E aí vamos ver o que vem pela frente aí. Boa sorte para o Zeca, tomara que ele recupere aquele futebol de Santos. A dupla de zaga do Peixe vem com ele, Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, revelado na equipe do Peixe em 2016. Aí o Lucas se firmou realmente como um grande zagueiro, teve um 2020 espetacular, foi um dos principais jogadores na trajetória do Santos no vice-campeonato da Libertadores. Era para ele inclusive sair antes, né? Mas aí o Cuca então conseguiu convencer ele a continuar e ficar pelo menos até a final da Libertadores. O Lucas Veríssimo fez isso, cumpriu o contrato até o final e aí partiu para o Benfica, onde deverá ter os primeiros passos, digamos assim, no futebol europeu. Mas é um ótimo zagueiro, o Lucas Veríssimo. Ao lado dele, jogou com o Lucas Veríssimo o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique foi revelado em 2012 pela equipe do Santos. Amadureceu, assim como o Lucas Veríssimo no futebol, pelo Santos, jogando muito bem. Chegou a ser capitão da equipe santista. E aí o Gustavo Henrique, em 2020, se transferiu para o Flamengo. Se transferiu como até uma grande contratação, né? Porque ele estava tendo um destaque muito grande pela equipe do Santos. E aí o Flamengo, na ascensão financeira que estava, grampeou o jogador e levou para o Rio de Janeiro. Talvez não tenha tido o sucesso que ele teve no Santos, né? A pressão talvez no Flamengo foi um pouco maior, mas é um ótimo zagueiro, o Gustavo Henrique. Para a lateral direita, talvez muitos nem saibam, mas ele foi revelado e é menino da Vila. Igor Vinícius, ele mesmo, o Igor Vinícius, revelado em 2017 no Santos. Ele jogou a maioria na carreira profissional do Peixe no Santos B. Aí depois foi para o Ituano e rapidamente se transferiu para Ponte Preta.
Aí na ponte o Igor teve um destaque, um destaque muito grande jogando pela Macaca, e aí o São Paulo adquiriu os direitos econômicos do jogador, e o ano passado brigou pela titularidade junto com o Juan Fran ali e tal. A torcida pedia muito o Igor Vinícius, o Diniz às vezes insistia mais com o Juan Fran, mas o Igor, ele tem bons lampejos de bom jogador e tal, mas às vezes ele passa um pouquinho do ponto. Esperamos um 2021 melhor aí, talvez, para o Igor Vinícius, que vai ter outro estrangeiro concorrendo com ele na lateral, que é o Orejuela, lá no São Paulo, mas esperamos que ele consiga fluir e desenvolver um bom futebol em 2021. O meio de campo do Peixe é sensacional, sacanagem, meu irmão. Vamos começando com ele, Alisson, o Pitbull da Vila. O Alisson foi revelado em 2013 pelo Santos, ficou lá até em 2017 ser emprestado para o Red Bull Brasil. Ficou uma temporada lá no Red Bull, depois voltou muito mais maduro para o Santos, conquistou o espaço na Vila Belmiro, hoje é o capitão da equipe do Santos, faz acontecer e é muito seguro jogando pela meiuca do Peixe, capitão, e é sempre o cara forte das palestras, um cara de vestiário, ótimo jogador, ótima revelação do Santos. Para jogar ao lado dele, pelo Santos, ele jogou demais, não tem como falar que ele não jogou, porque ele foi craque pela equipe do Santos, jogando e vestindo a camisa do Santos. Paulo Henrique Ganso, ele mesmo. O Ganso foi revelado em 2008 pelo Santos, aí ficou um tempinho até que montaram aquele time Ganso e Neymar. Na verdade era realmente Ganso e Neymar, depois virou Neymar e Ganso, porque aí o Neymar teve muito mais sucesso, o Ganso teve uma queda muito grande na carreira, teve as lesões também no joelho que atrapalharam demais o Ganso, que pintou como o último, talvez, camisa 10 clássico da história do futebol brasileiro. Aí ele foi para o São Paulo, teve altos e baixos, talvez mais altos do que baixos, tanto é que o São Paulo conseguiu vender para o Sevilha por um preço maior do que havia pagado no Santos. O São Paulo pagou cerca de 9 milhões e pouquinho, vendeu para o Sevilha por mais de 9 milhões e meio, então o São Paulo ainda conseguiu lucrar com o Ganso. O Ganso teve alguns lampejos bons no São Paulo, sim. Sevilha não conseguiu jogar, teve um empréstimo muito rápido para o Amiens da França e aí retornou para o Fluminense. No Fluminense ele não conseguiu jogar, ele vira e mexe a reserva, às vezes não entra nos jogos, né? E aí fica sempre aquela, putz, será que o Ganso vai voltar a jogar? Será? Talvez o Ganso mesmo de verdade, o craque de bola, foi aquele Ganso que jogou na equipe do Santos, que foi muito bem, obrigado, ganhando Libertadores, né? Aquele Santos de Copa do Brasil, um Santos fantástico que o Ganso participou e foi uma grandiosa revelação da Vila Belmiro. Para jogar ao lado de Ganso e Alisson, ele, Diego Ribas. O Diego que, talvez ao lado do Robinho, eles que ressuscitaram o nome de Meninos da Vila, né? O Meninos da Vila vem lá dos anos 80, e aí quando Robinho e Diego os ucrinaram naquele Campeonato Brasileiro de 2002, aí o nome Meninos da Vila voltou e aí o Santos acho que virou a chavinha e começou a olhar com outros olhos para os seus meninos, e desde então é uma safra boa atrás da outra. O Diego teve um sucesso muito grande do Santos. O Santos conseguiu segurar o Diego até a meados de 2004, aí ele foi para o Porto. Lá no Porto ele jogou muito bem também, foi campeão do mundo vestindo a camisa do Porto. Aí do Porto ele teve uma passagem por Werder Bremen. No Werder Bremen talvez tenha sido o clube europeu onde o Diego, talvez, na minha opinião, tenha jogado mais bola. O Diego foi destaque lá no futebol alemão, o que rendeu para ele uma vaga na Juventus. A Juventus foi lá e contratou, aí na Juventus ele talvez não tenha ido tão bem, né? E da Juventus o Diego foi pro Wolfsburg, voltando para a Alemanha, também voltou a jogar bem. Aí do Wolfs pro Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid também, mais ou menos, foi ali meia mussarela, meia calabresa, aí rodou, foi pro Fenerbahçe, teve, né, e aí depois do Fenerbahçe, o Diego veio pro Flamengo. Em 2016, o Diego chega no Flamengo e aí o Diego realmente mostra o talento que ele tem e o jogador excepcional que ele é.
né? Desde então é um líder do Flamengo, é capitão da equipe do Flamengo, que tem 3 capitães, e o Diego é um deles. E aí ele joga como meio armador. Ultimamente o Rogério recua ele para jogar um pouco mais de volante na saída de bola, ou seja, é um cara muito adaptável, um cara muito inteligente, lê muito jogo, e é uma excepcional revelação do Santos. Vamos para o ataque do Santos. O ataque praiano é coisa de louco, bebê. Começando com ele, Robinho, revelado em 2002 naquele time de Emerson Leão. Robinho talvez seja a maior representatividade de menino da Vila. Futebol moleque, principalmente no início da carreira. Robinho destruiu naquela final de 2002 diante do Corinthians. Ficou no Santos até 2004, ganhando outro campeonato brasileiro. E o Robinho talvez tenha quebrado no início aquele estereótipo de que o jogador brasileiro jogava 6 meses aqui e ia na Europa, porque era uma época que se contratava muito jogador brasileiro, né? O futebol europeu buscava muita mão de obra aqui e rápida, o cara jogava pouco e já ia. E o Santos não, conseguiu segurar por um bom tempo o Robinho, que era destaque muito grande do futebol brasileiro. Daqui foi para o Real Madrid, vendido como galáctico. Chegou lá com status de craque mesmo, de galáctico. Teve boas apresentações sim no Real Madrid. E aí depois do Real, o Manchester City comprou o Robinho, né? Talvez pelo dobro do preço, eu acho que o Real Madrid tinha pago pelo Santos. Numa época que o City começava a se tornar o Manchester City que é hoje, né? Foi o início dos investimentos lá na equipe de Manchester, e aí o Robinho estava incluso nessa, onde eles queriam transformar uma grande equipe. Do Manchester City, Robinho voltou pro Santos, né, para jogar naquele timaço de 2010, onde tinha o Neymar, o Ganso, o Marquinhos, Giovani, tinha grandes craques, e aí o Robinho jogou e foi para a Europa, onde jogou no Milan. No Milan, ele também não teve grande destaque, foi aonde aconteceu a acusação de estupro, que ele está recorrendo até hoje, mas já foi acusado tal e tudo mais. De lá, do Milan, ele rodou alguns clubes, aí foi para a China, rodou lá na China, até vir para o Atlético Mineiro. No Galo, teve destaque, jogou muito bem com a camisa do Atlético Mineiro, e aí depois foi para a Turquia, muito por conta também aí dessas questões aí de justiça que estão envolvendo ele. E aí o Robinho, que teria talvez a sua despedida no futebol com a camisa do Santos, chegou a ser apresentado, né, o ano passado no Santos, mas aí não pôde atuar pela equipe santista. Outro menino, outro atacante, outro menino da Vila, que faz muito sucesso é ele, o Gabigol. Gabigol, revelado na equipe do Santos em 2013, teve uma ascensão muito grande, 16 anos, já era titular da equipe do Santos, demonstrando sempre muito potencial. Depois de um grande sucesso na Vila Belmiro, foi para a Europa. Lá não deu muito certo, né? Na Inter de Milão não jogou. Há boatos do empresário dele, né, que ele não jogou muito por ciúmes do Icardi, o Zanetti também, jogadores ficaram com ciúmes por conta da apresentação dele, de todo o status que ele chegou na Europa. E aí, segundo o empresário do Gabigol, ele sofreu um boicote lá na Europa. Mas há quem diga também que ele chegou muito mimado e não jogou. Fato é que o Gabigol é muito bom jogador. Foi para o Benfica, não deu certo, e aí retornou para o Santos. Em 2018 foi muito bem na equipe da Vila Belmiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o que lhe rendeu uma transferência para o Flamengo. Aí o ano de 2019, todo mundo sabe o que aconteceu, o Gabigol deitou junto com a equipe do Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? O Gabigol, que é campeão olímpico também com a seleção brasileira, então conquistou todos esses status, mostra que é um grande jogador, uma ótima revelação do Santos. Para fechar o vídeo, não poderia faltar ele, talvez a maior revelação depois do Pelé, talvez, pela equipe do Santos. Neymar Júnior. E aí o Neymar eu não preciso nem falar, né? Revelado pela equipe do Santos, o Neymar que deitou, campeão de Copa do Brasil, campeão da Libertadores, né? Fez um feito que só o Pelé tinha
Tipo, desde a época do Pelé ninguém fazia, que era o Santos ser campeão da Libertadores. O Santos tem um mérito muito grande de ter segurado o Neymar também por muitos anos no futebol brasileiro. O Neymar já era destaque, o mundo inteiro queria contratar e o Santos segurou. Depois foi para o Barcelona, fez história lá na Catalunha, formou o trio MSN e campeão de Champions Mundial. Todo mundo já sabe da história do Neymar. Foi para o Paris Saint-Germain com a missão, né, de ser o grande jogador desse time do Paris Saint-Germain, de trazer uma Champions League para Paris. Ainda não deu certo. Esse ano tem tudo para o Paris conquistar o tão sonhado título da Champions. É esperar para ver se o Neymar desenrola. Beleza, minhas crianças? Que timaço esse do Santos. Um time de verdade muito bom, né? Se eu lembrar aqui, vamos falar Rafael Cabral, Zeca, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e o Igor Vinícius. O meio de campo, Alisson, Ganso e Diego. O ataque com Robinho, Neymar e ele, Gabigol. Espero, nação santista e todo mundo que gosta de bom futebol, que vocês tenham gostado desse time. Então deixa o seu like, curte aí, compartilha, tamo junto. Falta um só, a base vem forte. Semana que vem teremos o último. Muito obrigado, valeu, deixa aí, tamo junto.